O Império Babilônico é um dos principais períodos do mundo antigo e estava localizado na região hoje conhecida como Iraque, nas terras que atravessam os rios Tigre e Eufrates. Dividido em duas fases, estava localizado na região sul da Mesopotâmia. As duas fases são separadas pelo domínio dos assírios. O primeiro Império Babilônico durou de 1792 a.C. até 1750 a.C. e o chamado Neo-Babilônico de 626 a.C. até 539 a.C. O fim do Império Babilônico é marcado pelas conquistas de Ciro, o Grande, quando se inicia o Império Persa. O primeiro Império Babilônico foi criado por Hammurabi na Baixa Mesopotâmia. Hammurabi liderou a Babilônia, controlando o maior império de Ur. Era a dinastia dos Amoreus, que terminou no século XVI, quando a região foi invadida pelos hititas. Esse é o contexto do período intermediário na Babilônia. Historicamente, esse período corresponde ao declínio da Suméria e ao início do domínio dos assírios. É um período marcado por sucessivas invasões e guerras. Ainda assim, o império é consolidado entre os reinos de Lã e Zin, que perdem espaço geográfico para os estados ao norte da Mesopotâmia. O primeiro período babilônico também é denominado período pailo-babilônico por estar compreendido em uma época em que passa a dominar a dinastia da Babilônia. Nessa fase ocorre o chamado renascimento sumério e o domínio dos assírios. Também nesse período ocorre a disposição do Código de Hammurabi, baseado na Lei de Talião, e que previa regras de conduta. Entre as mais conhecidas e aplicadas está o chamado olho por olho, dente por dente, com a punição proporcional ao crime cometido. Segundo o Império Babilônico, já o Segundo Império Babilônico começou em 612 AC e é marcado pela derrota dos assírios para os caldeus. Após a morte do rei assírio Asbanipal, quem assume é Nabopolassar, pai do famoso rei babilônico Nabucodonosor, que viveu entre 605 a.C. e 563 a.C. Nabucodonosor coube a Nabucodonosor transformar a Babilônia em um importante centro cultural. Também é nesse período que surge o conjunto arquitetônico formado pelos jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel, cuja referência está no Velho Testamento. O esplendor da Babilônia era preocupação constante de Nabucodonosor. Após sua morte, o Segundo Império Babilônico entrou em decadência. Economia do Império Babilônico. Até o início do Império, a economia na Babilônia era baseada na agricultura. A partir do reinado de Nabucodonosor, contudo, o trabalho nas obras passaram a ser importante fonte de renda para a população, que recebia pelos serviços prestados. Além da agricultura e arquitetura, também era forte a produção de linho a partir de lã de ovelhas e cabras. O setor têxtil era um dos sustentáculos da Babilônia. Mesmo promovendo tantas conquistas e construindo um estado bastante organizado, os babilônicos não conseguiram resistir a uma onda de invasões que aconteceu após o governo de Hammurabi. Ao mesmo tempo em que os hititas e cassitas tomavam parcelas do domínio babilônico, outras revoltas que se desenvolviam internamente acabaram abrindo espaço para a hegemonia dos reinos rivais. Entre os anos de 1300 e 600 a.C., os mesopotâmicos assistiram à dominação assíria, marcada pela violência de sua poderosa engrenagem militar. Por volta de 612 a.C., a sublevação dos povos dominados e a ação invasora dos amoritas e caldeus instituíram o fim do Império Assírio e a organização do Segundo Império Babilônico, também conhecido como Império Neobabilônico. Nesse novo contexto, podemos destacar a ação do imperador Nabucodonosor, que reinou entre os anos de 612 e 539 a.C. Durante o seu governo, a civilização babilônica vivenciou o auge do desenvolvimento arquitetônico, representado pela construção das muralhas que protegiam a cidade, os luxuosos palácios e os jardins suspensos da Babilônia, admirado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O regime de Nabucodonosor também ficou conhecido pelo estabelecimento de novas conquistas territoriais, entre as quais se destacam a região sul da Palestina e as fronteiras setentrionais do Egito. Após este governo, os domínios babilônicos foram paulatinamente conquistados pelos persas, que eram comandados pela batuta política e militar do rei Ciro I.
Após a morte de Nabucodonosor, o segundo império babilônico entrou em decadência por falta de administração, levando a conflitos internos. No ano de 539 a.C., os babilônios acabaram conquistados e submetidos, pelo rei Ciro II, a um império persa. Se você gostou da história narrada por Neves Bernardo, se inscreva no canal e clique no gostei.